clube italiano atrás, aí ó, renovação do Gustavo Gomes na tela para vocês até 2030. Aliás, ontem recebeu uma homenagem, né? Foi um momento bem bonito ali, né? Emocionante. E tem clube italiano de olho no Arthur, lateral, ou Latifi? Pois é, Lu, o Arthur, lateral esquerdo do Palmeiras, que nessa temporada começou a fazer parte do elenco profissional, ele está no radar da Fiorentina, existe um interesse do clube italiano em contratar o jogador. O staff do atleta diz que tem uma proposta sinalizada do clube italiano de 13 milhões de euros. O Palmeiras não confirma a proposta, mas o que eu tenho de apuração o Palmeiras não tem intenção de negociar o Arthur. Ele não é um atleta que a direção vê necessidade de negociar nesse momento, e então não tem a chance do jogador deixar o Palmeiras agora. Lembrando que o Piquerez, ele foi desfalque no jogo de ontem por conta de um edema, hoje ele participou do treino normalmente, mas o Palmeiras vê o Arthur como um atleta que pode ser o sucessor do Piquerez nessa lateral esquerda, uma posição que está mais bem definida do que a lateral direita, por exemplo. E Lu, eu só queria pontuar uma questão envolvendo o Alan, né? Porque todo mundo pensa, o Alan vai ser vendido e quem que vai vir no lugar, né? E muitas pessoas falam, é só vender o Alan e trazer o Luiz Henrique, que seria o substituto, mas não, isso não tem a menor possibilidade. Inclusive, quando o Luiz Henrique teve a negociação frustrada para o Flamengo, o nome do jogador chegou para o Palmeiras, ele foi oferecido ao Palmeiras, e na época a pedida foi considerável pela presidente Leila Pereira, né, os 35 milhões de euros, como impagável. Então, não tem a menor chance disso acontecer. Agora, voltando ao Palmeiras, o Palmeiras oficializou não, mas tem muito bem encaminhada a contratação do goleiro Bruno Bertinato, que estava na Portuguesa disputando a Série D. Ele é o substituto do Kaique, que foi negociado, como o PVC falou, com o Sporting de Portugal por 24 milhões de reais. É uma quantia considerável. E o Palmeiras fez essa aposta. É um goleiro que entrou no radar do clube durante o Campeonato Paulista. O Bahia também se interessou pelo goleiro. Então, é um nome que foi bem avaliado. E o Palmeiras traça um paralelo muito parecido com a chegada do Jailson ao Palmeiras, que era um nome que poderia ter a chance da vida no clube. E o Palmeiras vê a chegada do Bruno agora, mais ou menos nesses mesmos moldes. Ele que defendeu o Curitiba, teve uma passagem no futebol italiano pelo Venezia. E o Palmeiras entende que é um goleiro já com experiente, apesar de ter seus 28 anos. Então é essa aposta que o Palmeiras tem com contrato até o fim do ano, e ele fica sem contrato com a Portuguesa no fim dessa temporada. Então, se ele for bem, o Palmeiras pode assinar com o jogador um novo contrato sem custos. Chega aí, né, para ser mais um goleiro. Carlos Miguel ontem foi bem. Ontem não dá para criticar o Carlos Miguel. Não, jogou bem. Jogou bem. Salvou o primeiro tempo do Deu Palmeiras. uma aliviada ali na situação dele. Latifi, querido, obrigada, viu? Qualquer novidade, nos grite aí. Boa semana para nós. Obrigado, gente. Bom programa para vocês. Valeu. Do lado do Vasco, hein, Fabíola? Que situação complicadíssima que o Vasco tá, né? Em 2 jogos. E é aquela coisa, às vezes o Vasco joga bem, mas não consegue resolver, perde gols e aí vai lá e sofre a derrota. Foi assim com o Santos, foi assim com o Palmeiras. Então, numa situação bem complicada. E agora com essa venda da SAF também, que a gente já vai trazer as imagens lá do La Máquia no gramado junto com a Leila, que já gerou uma polêmica danada. O curioso, ou nem tão curioso assim, mas ruim para o Vasco, é que joga bem, né, Lu, o primeiro tempo. Sim. Especialmente. Jogou bem com o primeiro tempo contra o Santos, não conseguiu fazer gols, aí joga bem contra o Palmeiras aqui, e o Palmeiras, especialmente, é um adversário muito forte, né? O Thiago Mendes perde um gol ali que poderia ter mudado a história, na verdade, teve uma defesa do Carlos Miguel, mas poderia ter mudado a história do jogo. Então, é um Vasco que também, assim, tem como reagir, né? Cai muito no segundo tempo, os times conseguem um placar elástico no caso dos 2 últimos jogos, mas com essas contratações, com as chegadas, né? Eu acho que o Colide é um ótimo centroavante, eu acho que o Vasco vai conseguir ainda se encaixar, mas precisa mudar o comportamento no segundo tempo, porque o segundo tempo despenca de qualidade e fisicamente, aí o adversário se aproveita.
Infelizmente, né, essa fase. Agora, os vascaínos estão tentando aí se apegar à venda da SAF, né, pensando em dias melhores para o Vasco. E ontem, PVC, Marcos Lamáquia, que é enteado de Leila Pereira, a gente está vendo aí a foto dele, ele aqui ó, na direita com a camisa do Vasco, esteve no gramado junto com a Leila, que é madrasta dele. Isso gerou uma polêmica danada. A empresa dele, né, ainda não, a venda ainda não foi oficializada, mas ele já fez uma proposta oficial, né, e agora está nesses trâmites aí. Outras empresas também podem apresentar suas propostas, mas está bem encaminhado aí para a venda da SAF do Vasco. Como é que você viu isso e esse momento aí, o que está faltando para concretizar essa compra, PVC, com todo o conflito de interesse, né, que está sendo discutido? Eu acho que o conflito de interesse a gente tem uma dificuldade de dizer até que ponto vai o conflito de interesse, porque eu acho que a Leila fez uma confusão ontem ao levar o Lamáquia para dentro do campo. Ela pode levar. Não tem nenhum conflito legal nisso, ela pode... O dono da 777 também não foi? Foi, também foi. E ela tem uma amizade com o Vasco, o pai dela era vascaíno, ela de infância vascaína. Não tem nenhum conflito disso. Mas o fato de você levar, sabendo que tem uma comunicação que está meio transversal, que as pessoas estão discutindo se a Leila Pereira, se as pessoas falam na véspera que o Vasco virou filial do Palmeiras, que não é verdade. O Palmeiras não está comprando o Vasco. Quem está comprando o Vasco é o empresário Marcos Lamáquia, dono de uma empresa chamada Blue Star, que é uma empresa de administração de bens familiares, que é uma empresa dele, ele é CEO dessa empresa Blue Star. Que não é a Crefisa, né? Que não é a Crefisa. A Crefisa tem como proprietário, fundador, o Zé Roberto Lamáquia, pai do Marcos Lamáquia, e a presidente da Crefisa é a Leila Pereira. A Crefisa não é mais patrocinadora do Palmeiras. Então você não tem exatamente um conflito, mas do ponto de vista legal, a relação de enteado é considerada uma relação de parente. De parentesco. De parentesco. É um grau de parentesco. Então você cria um ruído de comunicação na sociedade. Quando você leva o Marcos Lamáquia para dentro do campo, você amplia esse conflito. É como se você quisesse fazer questão de dizer, estou fazendo mesmo sim, e daí? É um direito que a Leila Pereira tem como presidente do Palmeiras. Ninguém vai tirar dela esse direito. Do ponto de vista da comunicação, acho que ajudou a confundir um pouco mais a informação. Eu achei que foi bem desnecessário, assim. Não claro precisava. que fazer ilações sobre o Vasco vendeu o jogo, isso eu acho completamente absurdo. Não, né? isso não tem. Mas está rolando essa narrativa Já aí. rolou no ano passado. Isso aí eu acho absurdo. Que aí o ponto é, você tem, no ano passado, o que aconteceu? Na semana, no dia de Palmeiras 3, Vasco 0, surgiu a notícia do empréstimo da Crefisa para o Vasco. Que era um empréstimo que não tinha nada a ver com o Palmeiras. A Crefisa não é Palmeiras, porque a Crefisa não é patrocinadora do Palmeiras. Então, só que você cria na comunicação para a sociedade um ruído que não faz bem para o entendimento geral. Bom, tem uma análise da agência da CBF, do ponto de vista do fair play financeiro, se pode ou se não pode. O Lamáquia vai comprar o Vasco, está claro. Qual vai ser a participação da Leila Pereira depois de deixar o Palmeiras é um outro problema. E aí eu volto a dizer uma coisa que eu já disse aqui. Na minha opinião, o Conselho Deliberativo do Palmeiras deveria se reunir e avaliar a possibilidade de votar uma quarentena para o presidente. A Leila tem todo o direito de sair do Palmeiras e fazer a sua vida de uma maneira correta. Agora, o novo mandatário do Vasco pode levar imediatamente para lá o diretor financeiro, o diretor de futebol, o diretor de esportes amadores, de gestão de futebol de base? Não sei. Hoje pode. Não tem nenhum tipo de quarentena, nenhum tipo de vedação, nem na legislação da CBF, nem no Estatuto do Palmeiras. É um assunto complexo, né? Que ainda vai gerar aí muito pano para manga, a CBF fazendo todas essas avaliações, enfim, a gente vai acompanhando. Uma outra informação envolvendo o Vasco é que o Vasco estava tentando jogar o duelo pela Copa do Brasil contra o Vitória, que acontece quarta-feira, 9h30 da noite, no Maracanã.
E aí o consórcio Fla-Flu, né, que administra o estádio, negou. Diz que nesse período o gramado do Maracanã vai estar passando por uma recuperação e tal. Então, falou, não vai rolar. O Vasco entrou na justiça, a justiça negou o pedido do Vasco, então, vida que segue. Agora o Vasco vai jogar em São Januário, inclusive, vocês estão vendo aí, já anunciou a venda de ingressos. É bom que a gente admitiu que o gramado do Maracanã tá uma porcaria, né? E aí o que eles alegaram, o argumento é que já estava previsto para recuperar o gramado. O gramado está péssimo. O gramado do Maracanã está horrível. Mas também os donos decidem se querem ou não alugar. Ok. Você quer alugar minha casa, eu sei se você vai alugar ou não. É que o Maracanã tem uma questão, eu acho que é justo não alugar, acho justo, acho que é importante recuperar o gramado do Maracanã, porque o gramado do Maracanã está muito ruim. E acho que o Vasco não tem que jogar lá por causa da questão do gramado também, como está argumentado. Acho importante admitir que o gramado do Maracanã está muito ruim. Sim. Agora, o Maracanã é um estádio público que tem uma gestão privada. Sim. Ele não deixou de ter um caráter público. Acaba tendo uma bola dividida privada. ali, né? Mas tem quem paga a conta também, né? Sim, mas a questão é o que o Estado tem que resolver, porque o Maracanã é um bem do Estado. Mas, assim, tem a gestão da dupla Fla-Flu. Decidiu-se pela recuperação do gramado, acho perfeito, até porque o gramado está muito ruim.